A questão do dízimo também, que muitas pessoas ficam ainda confusas sobre o que a Bíblia nos diz, que devemos, doar o nosso dízimo do nosso trabalho. Isso equivale a doar para a igreja, a entidade igreja, ou a gente pode estar doando dentre esses 10% para um irmão que está passando necessidade, ou aquilo deve ser algo a mais? De que forma, segundo o estudo, a gente administra esses... Pastores, padres, líderes religiosos nos tempos atuais defendem muitas vezes uma das maiores farsas que o sistema religioso impõe nas costas das ovelhas, que no caso é a prática de dízimos e ofertas nos tempos atuais, seja para sustento de um sacerdócio, sustento de um templo de pedra e de pessoas que se aproveitam disso para enganar os próximos. Essa prática nos tempos modernos, quando analisamos a fundo as escrituras e deciframos o que realmente está escrito lá, percebemos que, na verdade, isso é uma grande mentira, uma grande enganação. E quando há mentira em um local, o Espírito do Criador se afasta completamente. É exatamente isso que ocorre dentro dos templos religiosos desses falsos líderes, dentro das suas denominações religiosas, as empresas religiosas de servos de Mamon. Pessoas que amam ao dinheiro e tentam de todas as formas enganar as outras para conseguir muitas vezes, na imposição do medo, aquilo que eles querem. Esses falsos líderes foram descritos pelo próprio Messias. Nós sabemos quem é, na verdade, o pai da mentira, e eles, estando mentindo a respeito disso, estão debaixo do jugo da mentira. Nós sabemos que Cristo deixou claro que o mundo viveria uma grande apostasia, aonde boa parte da população mundial seguiria esses falsos líderes, sem nem mesmo questionar aquilo que eles estavam dizendo. As Escrituras mostram que essa prática é completamente antibíblica, diferente de tudo que Cristo e os próprios apóstolos nos ensinaram, nos deixaram por escrito. A prática de dízimos, na verdade, demonstra para todos nós quem são os falsos profetas e os frutos mentirosos de todos eles. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. No vídeo de hoje, nós iremos analisar a fundo Rodrigo Silva, um representante da Adventista do Sétimo Dia e que, de forma aberta em um podcast, sendo entrevistado por Karina Bach, diz em alto e bom som que o dízimo está para nós, nos tempos atuais, brasileiros, por exemplo, no Novo Testamento, e que as pessoas devem entregar 10% do seu salário a uma instituição religiosa como a dele, Adventista do Sétimo Dia. Será que as Escrituras falam isso? Vamos decifrar então as Escrituras, observando cada um dos detalhes na luz do próprio Messias, para que as trevas dessa grande mentira caiam de uma vez por todas. Vamos aí analisar então agora Rodrigo Silva e Karina Bach falando a respeito de dízimos e tentando convencer, de uma forma extremamente mentirosa, as pessoas a entregarem dinheiro a ele. A questão do dízimo também, que muitas pessoas ficam ainda confusas sobre o que a Bíblia nos diz, que devemos, doar o nosso dízimo do nosso trabalho. Isso equivale a doar para a igreja, a entidade igreja, ou a gente pode estar doando dentre esses 10% para um irmão que está passando necessidade, ou aquilo deve ser algo a mais? Perceba que ela coloca a pergunta de uma forma muito correta, tá? Ela está falando, você entrega para a entidade igreja, ou seja, igreja, na verdade, é derivado do termo eclésia. Eclésia significa os chamados para fora, que foram aquelas pessoas que saíram do sistema religioso judaico quando Cristo e os apóstolos começaram a ensinar algo diferente daquilo que elas aprendiam debaixo da lei de Moisés, debaixo do judaísmo, podemos dizer. Eclésia são pessoas, o grupo de pessoas que foram chamados para fora.
Igreja não é um templo, não é uma construção, não é uma empresa ou uma denominação, tá? Então, o que ela está querendo dizer, ela colocou um termo muito correto, instituição igreja. Ela está dizendo uma empresa, o CNPJ que todas elas têm. Você entrega seu dinheiro para o CNPJ ou você faz a caridade, que é aquilo que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos, entregando esse dinheiro para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos, assim como as escrituras ensinam, tá? Vamos continuar. Aquilo deve ser algo a mais. De que forma, segundo o estudo, a gente administra esses... Hoje, esse assunto do dízimo se tornou muito complicado, infelizmente, por causa dos maus exemplos. Sim. Enquanto eu estava vindo com a Laura... Na verdade, esse assunto não é nada complicado, tá? Quando você pega as escrituras para ler, e é o que faremos logo mais, você verá que é muito simples de entender tudo isso. Laura para cá... Porque hoje em dia as pessoas às vezes ficam com medo de dar na igreja e para onde vai parar esse dinheiro, do que para dar para uma pessoa específica que está vendo, que está precisando, que é do seu convívio às vezes. Exatamente. Né? A gente que lida com o evangelho, com a proclamação da palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado. Quando eu estava vindo com a Laura para cá, a gente estava falando sobre isso. Porque suponhamos que, sei lá, um ator de Hollywood aí, o paparazzo vê aquele ator ali saindo de um motel com uma garota de programa. Vai ser apenas uma fofoca e mais nada. Mas se for um pastor, um líder religioso, o estrago é muito grande. E como infelizmente alguns líderes se apropriam do dízimo para enriquecimento ilícito e tudo mais, muitas pessoas ficam com um pé atrás. Mas vamos ao que a Bíblia diz. Antes de entrar no que a Bíblia diz, ele então está querendo dizer que existem falsos líderes e verdadeiros líderes, mesmo ambos defendendo dízimos, a prática dos dízimos nos dias atuais. Vamos continuar. A Bíblia estabelece o seguinte, pela versão bíblica, o dízimo é algo que você dá ou doa, é algo que você devolve. Quando Deus colocou... Esse é o mesmo papo de praticamente a maioria, tá? Você precisa devolver aquilo que o Criador lhe deu para o próprio Criador. Mas quem são os representantes do Criador hoje são eles. Ou seja, eu quero que você perceba a primeira palavra que eu vou lhe falar e que vai fazer com que vendas caiam dos seus olhos. Eles se colocam como um sacerdócio. São sacerdotes, representantes do Criador nos tempos atuais, tá? Perceba isso. Vamos continuar. Ali, Abraão, por exemplo, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que ele reconheceu como um sacerdote de Deus. Então a gente vê que é uma prática que já havia antes de Moisés. Sim. E aí, a maioria deles vai citar Melquisedeque. Melquisedeque, quando lemos o livro de Gênesis, nos traz uma figura realmente muito interessante. Uma figura a qual não sabemos quem realmente é, porque ele é um sacerdote de Deus, um homem que não é apenas um sacerdote, mas também um rei. Melquisedeque é uma figura, uma sombra do Antigo Testamento para representar algo novo. Porém, o que poucos ou praticamente nenhum líder religioso irá te falar é que Melquisedeque e o dízimo entre Abraão e ele nos mostram a grande farsa do dízimo nos tempos atuais. E o que ele está falando é apenas distorcer e inverter todos esses papéis, porque ele diz que, já que Abraão deu o dízimo também pode ser dado nos dias de hoje. O dízimo não era apenas para o povo de Israel, para as 12 tribos de Israel. Se Abraão deu o dízimo antes, então você precisa dar o dízimo hoje, para eles. Mas por que Abraão fez isso? E é aí que começamos a entender. Uma das melhores formas de você compreender perfeitamente é lendo a carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus nos deixa muito claro, e esse foi um dos embates dele com o próprio sistema religioso, para mostrar que o dízimo, nos tempos modernos, não tem mais amparo, naquela época, 2000 anos atrás, após a morte de Cristo. O dízimo, após a morte de Cristo, não teria mais validade, assim como a própria lei. Vamos entender isso, tá? Para que você compreenda, eu te falei sobre a palavra sacerdócio. Por que eu estou falando de sacerdócio quando falamos de dízimos? Porque nós temos 3 tipos de sacerdócios aqui que devem ser plenamente compreendidos para que você possa entender o que eu estou dizendo. O primeiro sacerdócio era o sacerdócio de Melquisedeque, que foi o que Rodrigo Silva citou, e que mostra que um sacerdote, antes de praticamente tudo, antes do povo de Israel, já recebeu o dízimo de Abraão. Não eram todas as pessoas que davam dízimos naquela época.
Abraão fez isso com um propósito. Por quê? E por que isso está nas Escrituras? Porque Melquisedeque e o dízimo de Abraão, assim como a matança dos reis que Abraão fez, são figuras, sombras para aquilo que estava por vir, ou seja, sombra para o Novo Testamento. Na carta aos Colossenses, e eu vou mostrar para você um versículo muito interessante, o apóstolo Paulo nos mostra que sombras do Antigo Testamento revelam coisas futuras que estariam por vir, ou seja, o Antigo Testamento ele é uma sombra, uma figura daquilo que viria. Assim como Melquisedeque também é uma figura para o próprio Messias. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é uma figura, uma sombra para o sacerdócio de Cristo. Então, temos o sacerdócio de Melquisedeque e, mais para frente, o sacerdócio de Cristo. No meio disso, nós tivemos um outro sacerdócio, que é o sacerdócio levítico, aonde os levitas, uma das 12 tribos de Israel, não tinham parte na terra. Eles não tinham como plantar e colher, então o Criador instituiu que as outras 11 tribos iriam plantar e colher e separar 10% cada uma delas para darem aos levitas. E eles cuidariam do templo, cuidariam ali do próprio sacerdócio, porque o Messias ainda não havia vindo. Era necessário um sacerdócio físico. Então nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, o levítico e o sacerdócio de Cristo. Se observarmos a carta aos Hebreus da forma que eu lhe falei, nós conseguimos compreender praticamente tudo e desmascarar essa grande mentira. Hebreus, no capítulo 7, versículo 1. Por que Melquisedeque, que era rei de Salém, que é uma representação de Jerusalém, sacerdote do Criador, sacerdote do Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, que regressava da matança dos reis, e o abençoou. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, ele deu 10% de todos os despojos que ele conseguiu dos reis, ou seja, de tudo que ele conquistou nessa batalha. Sendo assim, Melquisedeque o abençoou. Perceba que Melquisedeque, ele era rei de justiça e também sacerdote do Criador, rei da paz. No versículo 3, Melquisedeque é descrito como um homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia e nem fim de vida, sendo semelhante ao próprio Filho do Criador, ao próprio Messias, que permanece um sacerdote para sempre. Considerando então quão grande era Melquisedeque, que até o próprio Abraão lhe deu dízimos dos despojos da guerra. E no versículo 5, nós vemos que, dentre os filhos dos levitas de Levi, que têm ordem de sacerdócio, segundo a lei, podem tomar o dízimo das pessoas, desde que sejam seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, somente os levitas, pessoas da tribo de Levi, sacerdotes, poderiam tomar o dízimo das pessoas e apenas as outras 11 tribos poderiam entregar os seus dízimos, os alimentos daquilo que eles tinham ali na terra que haviam plantado, colhido, entre outras coisas, até mesmo dos próprios animais. Porém, você hoje faz parte das 11 tribos, o seu líder religioso, ele é um levita, então qualquer pessoa que fora disso esteja utilizando versículos das Escrituras para amparar a prática de dízimos, hoje está mentindo, está debaixo da alçada do pai da mentira, tá? No versículo 6 nós vemos que a carta aos Hebreus continua dizendo assim: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem contradição alguma, o menor foi abençoado pelo maior, ou seja, Abraão era menor que Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ou seja, aqueles que são da tribo de Levi são homens que morrem, são homens comuns. Aquele, porém, falando de Melquisedeque, é um homem que teoricamente vive, porque não existem dias de fim, nem dias de início para Melquisedeque, fazendo uma sombra, uma representação do próprio Cristo. E assim, por meio de Abraão, até os levitas, até o próprio Levi, que recebem os dízimos, pagou dízimos. Ou seja, todos estão abaixo do sacerdócio, não exatamente de Melquisedeque,
como ele está mostrando aqui, mas sim do próprio Cristo. Porque, como eu te disse, Melquisedeque é uma figura para Cristo. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, Melquisedeque, quando saiu ali ao encontro. Ou seja, Abraão pagou os dízimos, fazendo com que todas as 12 tribos, por ele, pagassem dízimos a alguém, colocando o sacerdócio de Melquisedeque maior do que o sacerdócio levítico, que recebia dízimos físicos, em alimentos, em animais, tá? Versículo 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob esse sacerdócio o povo recebeu a lei, qual seria a necessidade de que se levantasse um outro sacerdócio, que é o de Cristo, que foi o que o Criador fez, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse então chamado segundo a ordem de Arão? Ou seja, por que foi necessário um outro sacerdócio, vindo de Cristo, que era da tribo de Judá, e não dos levitas? Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, como eu acabei de dizer, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou em sacerdócio. Quando começamos a entender o sacerdócio, tanto o levítico quanto o de Cristo, nós percebemos que tudo começa a se encaixar. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas em virtude da vida incorruptível. Ou seja, não foi feito o sacerdócio de Cristo como o levítico, que eram de homens, da carne, daqueles pecadores, tá? Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, aquilo, a lei, essa prática de dízimos físicos, com esse sacerdócio físico levita, é acabado por conta da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nada aperfeiçoou, de sorte que é introduzida uma melhor esperança para a qual se chegamos ao próprio Criador. Quando o Messias morreu, no momento de sua morte, o véu do templo se rasgou e as pedras desse templo se fenderam, fazendo com que aquele sacerdócio levítico que recebia dízimos e ofertas acabasse e entrasse o sacerdócio de Cristo. Não algo físico mais, porém espiritual. E visto como não é sem prestar julgamento, porque certamente aqueles foram eleitos sacerdotes sem julgamento, mas esse, Cristo, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Você percebe que agora, enxergando sobre Melquisedeque, entendendo um pouco mais, nós vemos que o próprio dízimo entre Abraão e Melquisedeque anula, de certa forma, a prática de dízimos nos tempos atuais. Totalmente o contrário do que esse cara está dizendo aqui, querendo dizer que nós devemos dar o dízimo hoje por conta de Melquisedeque e Abraão, o qual deu seus dízimos ali dos despojos de guerra para Melquisedeque. Percebe aonde a mentira desses caras vai, tá? Vamos continuar aí. E na época que as 12 tribos foram colocadas ali em Israel, Deus fez uma coisa interessante. O plano de Deus era que o povo não tivesse rei, nem líder, a não ser o próprio Deus. Perfeito, até aí, ok, tá? Então Deus colocou o seguinte: a capital de vocês será onde estiver o meu santuário. Antes de Davi conquistar Jerusalém, o santuário ficava em Siló, ou Shiló, como dizia em hebraico. E todos os anos as pessoas teriam que vir pelo menos numa das 3 festas principais dos judeus. Então essas 3 festas o povo tinha que peregrinar até o santuário em Shiló. Agora, como é que esse santuário deveria funcionar? Ele deveria funcionar com pessoas que se dedicassem 24 horas para aquilo. Agora, levando em consideração que era uma população agrícola... Como que iriam se manter, né, ali? Então Deus decidiu o seguinte: a tribo de Levi, que é a tribo dos filhos de Aharon, a tribo de Levi vai cuidar do santuário. E para que eles tenham tempo para cuidar apenas do santuário, que é muito detalhado, eles não vão plantar nem vão colher. Vocês vão tirar 10% de toda a sua colheita, de tudo que vocês ganham. Na época não havia dinheiro em forma de moeda. A moeda só vai ser inventada lá pelo 8º século a.C. Será? Muitos deles usam essa falácia para justificar que os dízimos eram dados em alimentos
porque não existia dinheiro, mas olhe bem, leia novamente as Escrituras e veja o livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 28, que diz que José, quando seus irmãos, os próprios filhos de Israel, quiseram o matar, decidiram vendê-lo. E eles o venderam para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Ou seja, existia dinheiro? Não existia. Obviamente, antes mesmo das tribos se perpetuarem, esses mesmos caras que deram início às tribos venderam José, um deles, por 20 moedas de prata. Então o dinheiro já existia, tá? O dízimo era dado em alimentos porque justamente toda essa conjuntura que foi criada pelo Criador fez com que a tribo de Levi não tivesse parte na terra, na divisão da terra. As outras 11 tribos teriam essa divisão e teriam ali a obrigação de dar 10% de tudo aquilo que eles plantassem, colhessem, de tudo aquilo que a terra lhes entregava. É por isso que os dízimos eram dados em alimentos, em animais, em frutos da terra. Não porque dinheiro não existia. Como é que hoje esses caras querem receberem dinheiro, sendo que nem mesmo são levitas para poder seguir a própria Bíblia, seguir as Escrituras e receber, e sendo que nem mesmo as pessoas são das outras 11 tribos? Agora, esse sacerdócio levítico e das 11 tribos, esse ciclo acabou. Assim como vimos na carta aos Hebreus, o sacerdócio de Cristo é muito maior segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo não requer mais um templo físico, não requer mais todo esse trâmite, nem mesmo sacrifícios de animais, para que se pudesse achegar a Deus a comunicação entre o homem e o próprio Criador. Hoje, pelo sangue do próprio Cristo, não é mais necessário sacrificar animais, nem mesmo um templo físico e nem mesmo o sacerdócio humano físico. Por quê? O verdadeiro templo do Criador somos nós, é o nosso corpo. O templo físico que existia naquela época é, na verdade, uma sombra. Assim como Melquisedeque foi uma sombra para Cristo, o templo físico é uma sombra para nós, porque o sangue de Cristo nos limpou do pecado, não necessitando mais do sangue de animais para termos acesso ao Criador. Então, nós podemos ter acesso ao próprio Criador por meio do sacerdote, que é Cristo, não segundo a ordem levítica, mas segundo ao sacerdócio de Melquisedeque. E onde é que entra dar dinheiro para alguém, para um outro homem, perante isso, para que ele seja um sacerdote? Vamos continuar e vamos entender, porque aí você vai dizer, mas eles estão pregando o evangelho. Será que estão mesmo? Vamos continuar aí. Vocês vão tirar 10% de tudo e levar para o santuário, para a manutenção daqueles que trabalham na obra, na tribo de Levi. Então eles levavam de que forma? Levavam em forma de cereais ou em forma de animais. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que... O dízimo continua, o cara não fica nem vermelho para falar um negócio desse, é cara de pau mesmo. Aonde é que continua? Qual o amparo bíblico? Eu acabei de explicar em detalhes. Você acabou de decifrar as escrituras nesse momento e perceber como esses caras mentem descaradamente e enganam aqueles que estão cegos, tá? O que ele está dizendo aí é que ele quer amparar toda essa história para trazer para o sacerdócio de Cristo. Mas aonde se encaixa tudo isso? Vamos continuar. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte: eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali... Eu desafio você a encontrar um versículo que mostre o apóstolo Paulo dizendo eu tenho direito de viver do dízimo. Isso é uma grande mentira. O que ele diz é, aquele que quiser viver do evangelho, que viva do evangelho. Por quê? A prática após eles saírem do sistema religioso judaico, a qual os apóstolos instituíram por meio dos ensinamentos de Cristo, é que todos os irmãos pegassem os seus bens, repartissem entre si por partes iguais e os apóstolos que não tinham, a maioria das vezes, como entregar nada, poderiam receber parte dessa divisão para se sustentar. Não tem nada com 10%, não tem nada com dízimos e ofertas. O que eles queriam, e você pode ler no Novo Testamento, é que aquele que tinha muito e aquele que tinha pouco repartisse e todos ali, naquilo que eles chamavam de igreja, o conjunto de pessoas, ficassem com partes iguais para que uns não se colocassem acima de outros. E quem estivesse ministrando o ensinamento de Cristo por ali poderia usufruir
disso também sem precisar dar nada. Mas o próprio apóstolo Paulo trabalhava, fazia redes, ele vendia para que ele não precisasse pesar aos irmãos, pesar às pessoas que são consideradas a igreja, o verdadeiro templo do Criador, e não um templo feito por mãos humanas como esses que vemos por aí com o CNPJ e tudo, tá? Que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele. Paulo falou, olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas. Você vê como ele fala? Ele mistura verdades com mentiras e faz com que muitas pessoas caiam nisso aí. É a pior armadilha que existe. É um dos piores tipos de líderes religiosos que existem, porque levam a muitos na enganação. Essa é a grande apostasia que poucos conseguem enxergar. São filhos da mentira, servos de Mamon. Vamos continuar. Fazendo tendas como eu sempre fiz. Mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Quem prega o evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Então, elencando, qual seria o fator básico para o dízimo? Pagar a líderes, pastores, missionários. Você vê que ele responde aquela pergunta que ela fez no início. Para quem? Para uma pessoa pobre, a viúva, o órfão necessitado, a ajuda ao próximo, ou para os líderes religiosos com suas empresas. Então ele deixa claro que ele está defendendo uma prática de dízimo que é completamente mentirosa. Conseguiu enxergar até onde esses caras vão? Eu falo para você, se necessário, leia e releia não apenas a carta aos Hebreus, mas toda a Escritura, principalmente o Novo Testamento. Assim, seus olhos se abrirão cada vez mais e você estará imune para não ser enganado por falsos líderes, falsos profetas. Esses caras aqui, naquele grande dia, serão os mesmos que olharão para Cristo no dia do grande julgamento e dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu falei coisas, fiz coisas boas em seu nome. E ele olhará para todos e dirá: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Pois esses cães gulosos são aqueles que enganam a grande maioria das pessoas para mantê-los num aprisco, fazendo com que essas pessoas sejam escravas deles, trabalhando arduamente, vivendo debaixo do medo, sendo, de certa forma, oprimidas pela mentira da palavra que eles usam em cima da palavra do Criador, o verdadeiro fermento dos fariseus. Então, abra os seus olhos, preste muita atenção nisso aqui, e em breve eu volto com mais um estudo complexo desse, para que a luz das Escrituras chegue nesse mundo de grande apostasia. Valeu e até o próximo vídeo.